Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, o que aconteceu com Jacó, o que aconteceu com tantos outros homens, que Deus chamou para grandes propósitos. Muitos deles afastaram-se de Deus, foram para longe do querer de Deus. De certa forma, estavam dizendo um não para Deus. E Deus precisou, outra e outras vezes, ir ao encontro dos seus, para que eles retomassem ou tomassem o caminho que Deus havia determinado-lhes. Através deles, Deus queria abençoar muitos povos. Assim como através de cada um de nós, Deus quer abençoar a nossa casa, o lugar mais imediato que estamos. Ele quer abençoar as pessoas que trabalham junto conosco, lá na empresa, na escola, na faculdade. Através de nós, Deus quer tornar-se conhecido e amado. Mas muitas vezes a gente se afasta de Deus. A gente dá grandes trabalhos para Deus vir ao nosso encontro. Então, por tudo isso, porque não sabemos ser sal e luz, porque nos desviamos da missão, do chamado de Deus, peçamos perdão a Ele dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quero, nesta humilde celebração e despretensiosa celebração, mas Deus sabe o porquê, a razão deste momento. Eu quero, junto com vocês e colocando vocês nesta intenção, rezar a ladainha de Nossa Senhora. Quero colocar nesta ladainha, primeiro, todos vocês que estão aí no nosso canal, todos, independente. Aqueles que ainda irão inscrever-se. Quero colocar o Ney Castro, o Osvaldo, Judite Renan, lá de Antonina, litoral do Paraná. Um abraço a todos os irmãos lá do Terço dos Homens, de Antonina, Vanderleia Silva, Paulo Roberto, João Batista, Elvira do Amaral Silva, tá? Do Espírito Santo, Malcilene Souza, Graça Cavalcante, Jailson Cruz, Edivaldo Oliveira, Senhor Falcão, Aninha Fernandes, Zélia Agra, José Correia, Romildo Conde, Marcos Sena, Auricélio Nunes Costa, Francisca Paixão, Eunice Maria Lima Silva, Rita de Cássia, Lucas Rabelo, Marcos Sena, Damião Pereira, Leandro José Oliveira, Salvador, Bahia, Kakashi Hatake, Vânia Souza, Romildo Conde, Jennifer Pereira. Quero colocar Elza Palheta Albuquerque, minha mãe, que está lá no estado do Pará. E quero, sobretudo, colocar o meu querido Osvaldo Henrique da Veiga, filho do meu irmão José da Veiga, o Zeca da Veiga,
Uma mensagem que o padre Derli mandou para mim de Cuiabá, agora há pouco. Após ser acometido por um AVC no dia 11/1/21, devido a uma má formação venosa, o seminarista Oswaldo Henrique da Veiga foi internado em estado grave no Hospital Municipal de Cuiabá, Mato Grosso. Depois de 4 dias de intensivo tratamento, Oswaldo da Veiga vai para junto de Deus no dia 14/1/21, após sofrer uma parada cardíaca. Era um santo jovem seminarista, rezemos pelo seu descanso eterno. Não estou falando, queridos, apenas de um jovem seminarista, estou falando de alguém que eu conheci quando estive pregando lá em Itaporá, Mato Grosso. O padre Derli era o pároco ali naquela cidade, agora está em Cuiabá. E quando ele aqui diz, era um santo jovem seminarista, disso não tenho dúvida. O sonho do Oswaldo era configurar-se com Cristo. Conversou comigo na casa dele, fiz refeições na casa dele, ele com o Zeca, sua mamãe. Quero mandar meu abraço carinhoso para a Elise e para a Gabi. Por sinal, o pai do Zeca é um senhor de quase 100 anos que está acamado lá em cima de uma cama, impossibilitado de andar já há muitos anos. E a sua sogra também é uma outra senhora que inspira cuidados de toda a família. Então estou falando de uma família que conheci, uma família que acolheu-me. Quero colocar nesta ladainha de Nossa Senhora todos os meus irmãos do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, de Itaporá. O Zeca é uma figura importante nesse movimento ali naquela região. Eu sei que neste momento todos vocês, meus irmãos, já falei com alguns de lá, estão sentindo essa dor, esse aperto. Porque estamos precisando mais que nunca de sacerdotes que tenham o coração semelhante ao coração de Cristo. E quando a gente vê um jovem, um adolescente, já criando em si esse propósito, esse desejo de configurar-se com Cristo, de ser um Cristo na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, no mundo, isso para nós é uma alegria extraordinária. Isso para nós nos satisfaz, porque estamos precisando desses sacerdotes, queridos, que amam a Jesus, que amam a igreja, que têm um compromisso com Deus, que querem mostrar às pessoas o caminho da salvação. Sacerdotes que estão dispostos a dar a sua vida para santificar a igreja a cada dia. Como disse São Paulo, eu trago no meu corpo as marcas, as cicatrizes que faltaram ao sofrimento de Cristo. Não que o sofrimento de Cristo tenha sido imperfeito, mas cada sacerdote, ele vive a dor, ele vive as chagas no dia a dia, sobretudo quando entrega-se totalmente a Jesus, à igreja, ao fazer a vontade do Pai. Jesus vai dizer isto: eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus, a vontade daquele que me enviou. Jesus veio porque o Pai o enviou. O sacerdote, ele vai porque Jesus o envia. É Jesus quem diz: ide por todo mundo. Por meio do sacramento da ordem, o sacerdote é esse que ele não vive mais para ele. O sacerdote é esse que precisa dizer, como São Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Ao mesmo tempo que dói para uma família, para uma comunidade, como
aquela comunidade católica da cidade de Itaporá, no Mato Grosso. Eu acho que são quase 500 quilômetros de Cuiabá lá. Ao mesmo tempo que dói saberem que esse não será mais aqui um sacerdote, no qual eles viam e colocavam uma esperança grande. Provavelmente não para eles, não para ser pároco ou vigário em Itaporá, mas a alegria de dar um sacerdote para o mundo, sabe lá para onde ele iria, qual cidade do Mato Grosso, ou para outro estado, ou para outro país. Então este sonho deles não poderá concretizar-se. Mas pelo outro lado, queridos, ao mesmo tempo que vem esta dor e este sentimento do não mais é possível, vem a alegria. Vem a alegria. Porque se no coração do Oswaldo havia o desejo infante, desde a sua infância, de ser um sacerdote, e a maneira como Oswaldo andava diante de Deus, um testemunho que não a família, mas a comunidade dá. Não a família, mas a comunidade dá. Sabemos, queridos, que aquele desejo, sobretudo agora que ele estava já no seminário, esse desejo é recolhido pelo céu e ele é um sacerdote. Plenamente é um sacerdote. O desejo é uma realização, a vontade é uma realização. Então, ao mesmo tempo que vem aquele sentimento do não mais, vem também a certeza do é possível, vem a certeza do sim, porque agora ele está plenamente configurado com Deus, configurado com Cristo. Vai aqui o meu abraço a todos os sacerdotes, aos seminaristas, que neste momento estou gravando 9h25 da manhã de sexta-feira aqui em Volta Redonda. Por volta de 11 horas, eles estarão chegando, os padres seminaristas estão indo com a família, com Oswaldo, a Gabi e a Elise, de Cuiabá para Itaporá. É provável até que o corpo já esteja chegando, porque o corpo saiu de Cuiabá às 4 horas da manhã. Então é provável que o corpo já esteja chegando. O velório vai começar meio-dia e o sepultamento será às 17h20 lá em Itaporá. Então eu quero agradecer o carinho dos nossos sacerdotes. Queridos, ao mesmo tempo que a gente, como seres humanos e como filhos às vezes desprezados, a gente tem as queixas, mas quanta coisa boa, quanta alegria a gente tem de ver os nossos sacerdotes juntos, unidos. Desde segunda-feira, quando o Oswaldo chegou em Cuiabá, a família foi acolhida no seminário. Eles estavam lá o tempo todo. E agora, vários seminaristas e vários sacerdotes estão em comitiva indo a Itaporá. Queridos, eu não esqueço de um dia que eu levei ao hospital um rapaz, uma pessoa que de certa forma pertenceu à família, em caminho do cemitério. Mas tinha que ir ao hospital. Procuramos sacerdotes para dar unção dos enfermos e não achamos, não foi possível. E aquilo já era umas 5h30 da tarde, quando colocamos ele num carro e Deus tinha me dito as evidências, tudo, que ele não voltava mais com vida para casa. E não tínhamos conseguido o sacerdote. E eu lembrei que na paróquia Nossa Senhora das Graças, às 6 da tarde no domingo tem Santa Missa. E estava uma chuva grande. E eu estava dirigindo o carro, ele jogado na cadeira do meu lado, deitamos o banco. E eu disse, pronto, o único jeito de ter um padre é lá no Santuário Nossa Senhora das Graças. E eu corri para lá. Queridos, é incrível as coisas de Deus. São testemunhos que mexem comigo, mexem comigo. O santuário estava superlotado. Não tinha lugar para colocar um carro ali, inclusive na rua. E bem em frente à porta da igreja, o corredor central da igreja,
estava ali uma vaga. Foi lá que eu coloquei o carro. Parece-me que eu estava até descalço. E a missa acontecendo, a igreja superlotada. E já ia começar a liturgia da palavra. Queridos, eu entrei pelo corredor central, subi o presbitério, reverentemente, sei como deve ser feito, e fui direto ao padre, e ali todo mundo sem saber o que estava acontecendo. E eu contei para ele a situação, eu disse, eu queria, padre, que o senhor desse a unção dos enfermos. Queridos, aquilo para mim foi inédito na minha vida, inédito. Creio que nunca mais se repetirá. O padre disse para as pessoas, façam a leitura, e se não der tempo de eu chegar, vocês rezem uma Ave Maria, façam alguma coisa. E ele pegou o material necessário e saiu pelo corredor da igreja comigo, algumas outras pessoas saíram e a chuva caindo, Abrimos a porta do carro e o padre ministrou a unção dos enfermos àquele moribundo. Várias pessoas chegaram naquela hora e começaram a abrir sombrinhas, guarda-chuvas. Queridos, eu nunca tinha visto uma cena daquela. O bom pastor dando a vida pelas ovelhas. Ele saiu de uma situação que liturgicamente ele não poderia sair. Ele não poderia deixar o presbitério naquela hora. O último cânone diz que o bispo, o sacerdote, ele está para a salvação das almas. É para isso que ele foi instituído. Jesus veio aqui para a salvação das almas. Queridos irmãos e queridas irmãs, peçamos a Deus, que Deus nos conceda sacerdotes segundo o coração de Cristo, que amem as almas, debaixo do sol, da chuva, no frio, no calor, nas piores adversidades, mas que eles estejam sempre disponíveis a ir ao encontro do sofredor, a não ter medo daquele que sofre. Padre Axé, um abraço, meu querido, quero te colocar nesta novena. Tu me dissestes que tu és um sacerdote, que tu dás a vida pelas ovelhas, que tu faz o que a rubrica, de certa forma, diz não pode fazer. Você deu vida porque, de fato, aquele rapaz entrou no hospital e logo em seguida aconteceu o óbito dele. Foi o último momento, foi o último encontro e Deus me colocou naquela situação. Então, queridos irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor para que Ele nos dê esses sacerdotes que estão disponíveis a dar a sua vida. Como diz o Papa Francisco, a furar os seus pés nos espinhos, para buscar a ovelha que está entrelaçada, que não consegue sair, para sujar-se com a poeira, com a lama da estrada. Um padre de portas abertas. Quando o Papa Francisco diz que ele quer uma igreja de portas abertas, querido, a maior igreja que ele quer de portas abertas é eu e é você. Que estejamos abertos para receber aqueles que estão à procura de Deus e precisam encontrar referenciais. E nós, como templos do Espírito Santo, devemos ser este templo de portas abertas, para esperar a todos, para dar possibilidade àqueles que estão desnorteados pelas agruras da vida. Mas de longe, eles podem olhar em nós e ver em nós que há Jesus. Não é nós que vivemos, mas é Cristo. Osvaldo hoje estará celebrando a Eucaristia na glória. E nós aqui, rezando junto com ele, e pedindo para que Deus levante outros, e que aqueles muitos seminaristas da Arquidiocese de Cuiabá possam olhar para o testemunho de Osvaldo, para a sua entrega, para a sua dedicação e dizer àqueles que porventura ainda não estão bem inteirados do querer de Deus,
Eu quero isso para mim. Eu quero seguir esse exemplo, eu quero seguir esses passos. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe puríssima, Mãe castíssima, Mãe imaculada, Mãe intacta, Mãe amável, Mãe admirável, Mãe do bom conselho, Mãe do Criador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem clemente, Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, sede da sabedoria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário, rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Concedei a vossos servos, nós vô-lo pedimos, Senhor Deus, que possamos sempre gozar da saúde da alma e do corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da tristeza e alcançamos